Bem-vindos a mais uma live da série Desperte a Sua Intuição. E hoje a gente vai falar sobre um tema complexo, que pode ser uma surpresa para um monte de gente, porque na live anterior a gente falou sobre o nosso feminino. E quando a gente fala de intuição, é muito claro, é muito óbvio, porque a gente precisa falar da nossa parte, da nossa polaridade feminina. Porque o feminino é a parte que olha para dentro. É a parte que está dentro, no recheio, no miolinho, que está em contato com o vazio, que está em contato com o nosso mundo interno, que está em contato com o sutil, com o astral, com as energias, com o sentir, com o nosso corpo, com a terra. Então, quando a gente fala da nossa parte feminina, a gente está falando da parte que vai lá do outro lado, busca a intuição, lê, decifra, né, o sentir, o sentimento, o sutil e traz a informação de volta. E hoje a gente vai falar sobre o masculino. E vai ser uma surpresa, pode ser que seja para muita gente, mas o nosso masculino, a nossa polaridade masculina, ela é muito importante para a nossa intuição. E sem ela, a gente não consegue manifestar a nossa intuição no mundo. Então, a gente vai entender hoje um pouquinho em relação a isso. A gente vai conhecer como que nós somos quando nós estamos agindo no nosso masculino, né? E a gente vai começar a identificar um pouquinho agora, já que a gente vai saber como é que funciona as duas partes, quando que a gente está agindo no nosso feminino e quando que a gente está agindo no nosso masculino. Então, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Primeiro eu queria propor um exercício para vocês. Um exercício não, vai ser uma visualização. Então, se imaginem, coloquem o foco no seu corpo e imaginem que o seu corpo físico é uma casca. E a sua casca, ela separa o seu mundo interno do mundo externo. E essa casca, dentro dela, tem toda a sua energia, tem a sua personalidade, tem as suas escolhas, tem a sua alma, tem a conexão com as suas lembranças. Então, é tudo o que você é, tudo que você construiu para você ao longo da sua vida, né? Que você foi juntando os pedacinhos, né? Viveu uma experiência, aprendeu, pegou essa lição para você, juntou com alguma coisa que já estava lá dentro, transformou. Então, dentro de você tem todo esse mundo interno. Um pouquinho mais dentro, então a gente tem uma casquinha, que é o corpo físico, que separa o externo do interno. No meio, assim, vamos dizer, a clara, né? Esse vai ser um exercício um pouquinho diferente do que a gente fez na outra live. Na clara, a gente tem você, a sua energia, suas escolhas, suas lembranças, tudo que você é, tudo que você escolhe. E tem um miolinho aqui, que é o mundo interno propriamente dito. Você faz parte dele, você está imersa nele, vocês dois estão misturados e vocês têm contato um com o outro. O que é esse mundo interno? É tudo o que é. São as energias, são os outros campos, são as conexões com outras pessoas, conexão com o sutil, tudo tá ali. Pode às vezes parecer que tá fora, mas na verdade tá dentro. E ao longo das lives a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso, sobre como que o mundo sutil pode estar dentro e não fora, e como que a gente precisa ir para dentro para acessar ele, entrar em contato com ele e não ir para fora. Quando a gente vai para fora, o que a gente encontra? A gente encontra o mundo da materialidade. Tudo que é material, que é físico, a gente encontra as outras pessoas encarnadas, a gente encontra a natureza, a gente vai encontrar livros, conhecimento daqui. Então é um mundo concreto, é um mundo duro. E dentro da gente tem um mundo um pouquinho mais maleável, tá? Então guardem essa informação. Fizeram essa visualização?
Então agora a gente vai entender um pouquinho mais em relação a essas nossas partes. O nosso corpo físico separa a gente do mundo físico, concreto, da dureza do mundo lá fora, do nosso mundo interno, quem a gente é, e do mundo sutil que a gente tem em contato o tempo todo através daquela parte nossa que está mais para dentro. A parte nossa que está mais para dentro é o nosso feminino. E a parte que é responsável por interagir com o mundo lá fora é o nosso masculino. Então todo mundo é assim, independente de gênero, escolha sexual, como que você se denomina, como você se vê, como você se percebe, todo mundo tem uma polaridade feminina e uma polaridade masculina dentro de nós. E cabe ao nosso masculino ouvir o feminino, ouvir o que o nosso decifrador, a nossa biblioteca interna está dizendo, as informações que chegam ali do mundo interno, para poder fazer alguma coisa com isso e interagir aqui fora. No meu Instagram, eu gosto sempre de colocar que eu pratico uma espiritualidade aterrada, porque não adianta a gente viver só no mundo sutil, no mundo interno, na intuição, na conexão com os espíritos, se a gente também não percebe que a gente está encarnado e que tem um mundão e um monte de gente, um monte de relações, um monte de aprendizados lá fora que a gente pode e deve aproveitar enquanto a gente está encarnado aqui. Então, o nosso masculino é muito importante por causa disso, porque é ele que vai proteger a gente, colocando limites seguros. Quem é que vai dizer o que é seguro e o que não é? É o que você aprende da sociedade, o que você aprende dos seus pais, é o que você aprende, que você capta dos outros? Não, é o seu feminino que vai te dizer o que é confortável ou não, o que é seguro ou não. E a gente vai aprendendo isso aos poucos, à medida que a gente vai entrando mais e mais em contato com a gente mesmo. Então não tem atalho, não tem um livro, não tem um curso de faculdade que vai te ensinar como você é, como você funciona, o que você gosta, o que você não gosta, o que está confortável para você numa relação, o que não está. É só o autoaprendizado, o autoconhecimento e a experimentação de você com você mesma e se colocar à prova no mundo do concreto, no mundo externo, que vai fazer, que vai trazer esse conhecimento e esse aprendizado que é tão importante para a gente. Por isso, a espiritualidade deve sempre ser aterrada, porque a gente caminha, num chão firme embaixo dos nossos pés. E o responsável por caminhar por esse chão é a nossa parte masculina. Então, quando a gente fala de intuição, né? Quem é a parte masculina? Nossa parte masculina, e todo mundo tem ela, você vai reconhecer ela dentro de você pelo seu ímpeto, pela sua energia, pela sua vontade. Quando você vai e se coloca, mas não se colocar de uma forma violenta, abrupta, cortante, impositiva. Não, é quando você fala a sua verdade que o seu feminino já trouxe para você. E você comunica, você expurga, você coloca fora. E quando a gente se coloca, nós nos permitimos nos ser conhecidos pelas outras pessoas. Se você não se coloca, as outras pessoas não têm como te conhecer. As outras pessoas não têm como entrar em relação com você. Então a gente só se relaciona a partir da nossa parte masculina. A nossa força de vontade, ela é 50% da nossa intuição. Não adianta a gente só sentir, a gente tem que manifestar, colocar no mundo lá fora. E é através do nosso masculino que a gente faz isso. O masculino é a atitude, é a força.
mas não é uma força violenta, só que é uma força concreta e é uma força de decisão. Então, a partir do momento que você está agindo no seu masculino, você está decidido, seguro. Você cortou, porque você escolheu um caminho em detrimento dos outros. Então, quando a gente escolhe um, a gente está ativamente escolhendo desistir de todas as outras opções. A gente escolheu um. Então, a gente cortou, a gente seccionou, a gente limitou a nossa experiência. E a gente vai fazer isso com outras pessoas, em relações e na nossa vida também, tá? E a gente precisa muito do nosso masculino para manifestar os nossos desejos no mundo. Se a gente não tem essa força de atitude, esse ímpeto, essa energia, esse vigor, a gente não está se colocando no mundo. A gente não permite que toda a nossa energia que existe no nosso feminino, que são os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas verdades, venham para fora, venham para a superfície. E o manifestar através do laríngeo, que é um chakra masculino, é uma parte muito importante do magismo, da magia e de quem trabalha, lida com energias, com campos de energia, com outras terapias, porque é através do manifestar que a gente coloca no mundo. Então, a gente sonha, a gente molda, a gente planeja, né? A gente visualiza e depois a gente precisa colocar no mundo. Senão a gente acaba não conseguindo o emprego que a gente quer, não atraindo as coisas que a gente precisa para nossa vida, as nossas ferramentas que a gente precisa para se desenvolver, para amadurecer. A gente não atrai as pessoas que a gente precisa ter experiência, que a gente gostaria de se relacionar. Então, a vida, ela é feita de escolhas. E as escolhas são decisões através da sua força de vontade. Daí a gente já começa a entrar um pouquinho no entendimento de constelação familiar. Eu sempre trago uma palhinha sobre isso. Como que a gente desenvolve a nossa parte masculina? Observando o nosso pai. O nosso pai é o nosso exemplo de masculino, é o exemplo que a gente tem. E a nossa mãe vai ser o exemplo de feminino do que a gente tem. Então, a mãe, ela é o útero, ela é o quentinho, o acolhimento. Ela é o que facilita as coisas, ela é o que cria, que gera. E o pai é o responsável por levar a criança para o mundo. O pai apresenta a dureza do mundo para a criança. É através das mãos do pai que a criança caminha e vai para o mundo. Então, a mãe é aquela que a criança fala assim: ai, mãe, hoje eu não tô me sentindo bem, não quero ir pra escola, tô doente, tô com dor de cabeça, tô com dor de dente, tá doendo a perna, eu tô com preguiça, eu tô cansado, faz pra mim. E o pai chega e fala assim: para de graça, deixa eu ver essa perna, é isso mesmo? Aí mexe a perna assim, não tô sentindo nada, vamos lá, levanta, vamos fazer as coisas. Vamos lá, lava logo essa louça, arruma logo a sua cama. E ele empurra para o mundo. E a gente precisa muito disso, porque a gente precisa entrar em contato com a dureza do mundo, ou a gente não vai conseguir caminhar sob chãos firmes embaixo dos nossos pés. E o masculino é exatamente isso. É você lidar com a dureza do mundo e curtir essa dureza, se divertir com a dureza do mundo, com os desafios que a vida traz. Porque a dureza não necessariamente é um sofrimento. E quem encara a dureza como sofrimento tem questões ali para trabalhar, né? Que a gente pode trabalhar com constelação, mas percebam que a dureza é o concreto, é o seguro. Tanto que o masculino, a nossa parte masculina, ela é responsável por fazer a nossa proteção, porque ela se impõe, ela se coloca, ela coloca limites. Ela ouve o feminino quando o feminino fala: eu tô com muito medo disso, eu tô insegura em relação a isso. E ele faz alguma coisa em relação a isso. Ele fala assim: não, então se a gente tá com medo, eu vou, isso aqui não, isso aqui eu corto.
Ou isso aqui, essa pessoa aqui vai afastar. Isso aqui não tô sentindo bem, então eu vou dar uma direção, eu vou dar uma decisão, né, para aquilo que eu senti. Eu vou fazer alguma coisa com essa intuição. Eu preciso muito do meu masculino para proteger o meu mundo interno, o meu feminino, o meu sentir, os meus planos, os meus desejos, os meus objetivos, né, os meus valores. Eu preciso que o meu masculino se coloque, senão eu não tenho essa proteção, essa capa, essa camada externa. E não é uma armadura contra as outras pessoas. Eu não estou batalhando com as outras pessoas. Eu estou me relacionando. O nosso masculino, ele serve para isso. É através dele que a gente se relaciona com o mundo, com os outros, com o externo no mundo do concreto. E o pai vem muito dar esse exemplo. Se você tem alguma questão com o pai, não conseguiu se aproximar do pai, não conheceu o pai, se sente afastada do pai, o pai não era como eu gostaria que fosse, o meu pai foi mal, né? Ou outras questões que a gente inclusive vai ver nas próximas lives, questões que causam bloqueios na nossa intuição para a gente começar a perceber aonde que estão esses bloqueios. Então provavelmente você vai ter uma dificuldade de lidar com o concreto, com a vida, com o mundo, sair para o mundo, se relacionar com pessoas, ter um emprego, lidar com a dureza da vida. E lidar com a dureza da vida faz parte da vida adulta. A gente precisa se colocar desafios, porque a nossa criança, ela não é capaz de vencer obstáculos, de vencer desafios. Isso é tudo muito assustador, é muito grande para ela. Mas o nosso adulto se alegra e ele busca esses desafios, ele busca se colocar à prova, porque é a partir dos obstáculos que ele cresce. Então ele vê um obstáculo lá na frente, ele vence, ele se sente maior, mais seguro, ele precisa exercer o raciocínio lógico dele, a estratégia, isso é divertido. Quando a gente se coloca à prova, a gente está no mundo adulto, quando a gente gosta da dureza da vida e a gente gosta de enfrentar esses desafios da vida, é quando a gente realmente está no mundo, né? Então, como eu vou despertar o meu masculino? A gente desperta o nosso masculino se colocando no mundo e enfrentando as partes nossas que acham que não podem, não conseguem, é difícil, é pesado. Eu prefiro algo mais gostosinho, mais feminino, eu só quero espiritualidade sem me relacionar com pessoas, eu não quero, então a gente se coloca à prova. Eu não gosto de desafios, tá difícil, eu paro, eu desisto. Tudo isso é uma visão muito limitada e secciona a gente fica apenas pela metade quando a gente se coloca nesse lugar. A gente apenas vive a vida pela metade. Apenas sou uma metade. Falta algo. E você não sabe o que falta. Falta uma parte de você, falta uma parte da experiência. Você está perdendo. Está perdendo diversão, você está perdendo tempo de vida, né? Se relacionar com outras pessoas, enfrentar coisas difíceis e vencer. E aprender que você consegue sim se melhorar, aprender a amadurecer, vencer obstáculos, faz parte da vida e é assim que a gente se complementa, a gente se completa e a gente se sente inteiro dessa forma, tá? Então a gente desperta o nosso masculino indo para a batalha, para boa batalha, não a batalha com violência, mas a batalha com você mesmo, se colocando à prova e acreditando que você é sim capaz de fazer coisas difíceis, né? Então, aqui no nosso feminino, a gente vai ter os nossos valores, né? O feminino, ele é o responsável por se conhecer, né? Entrar em contato com você mesmo, conhecer quais são os seus valores. O que é isso de valores? São as suas verdades.
Os seus valores é o que é verdade para você, é o que você valoriza, é o que é importante para você, né? E só você vai conseguir fazer isso. Ninguém vai conseguir entrar dentro de você e entender o que é um valor, o que você valoriza e o que você não valoriza, o que você prefere e o que você não prefere. E o masculino, ele dá o corte, ele coloca o limite, ele abre espaço, ele fala sim, não, sem sentir culpa disso. Ele seleciona, ele manifesta, ele anda pelo mundo. E ele também é a forma como nós nos relacionamos. Então, você quer saber como é que está o seu masculino? Preste atenção nas suas relações. Preste atenção em como que você anda se relacionando com outras pessoas. Porque a gente se relaciona a partir do nosso masculino. Como que tem sido as suas relações com as suas amizades, com os seus parceiros, né, de relacionamento? Como que você tem agido com outras pessoas? Como que você tem se sentido nessas relações? Né? Qual é a emoção que vem mais frequente? Esse é o seu masculino, é assim que o seu masculino está. E a partir do momento que a gente reconhece ele e reconhece os pontinhos, as nuances, a gente pode concordar e permanecer ou discordar e tentar mudar. Então, se eu não gosto de um aspecto meu, de uma parte que eu tô manifestando, eu posso mudar. Eu posso falar assim, nossa, isso não tá legal. Eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar, eu vou mudar. E essa decisão e essa força de vontade também é o seu masculino, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa live. Eu procurei trazer vários aspectos para vocês reconhecerem o seu masculino, a sua parte masculina, e reconhecerem quando vocês estão agindo no seu masculino e quando vocês estão agindo no seu feminino, né? E nas próximas lives, agora, a partir de agora, a gente vai trazer várias questões. Então, a cada live eu vou trazer uma questão que pode estar influenciando, que pode estar bloqueando a sua intuição. Pode ser que você se identifique com essa questão, e se você se identificar, você já sabe que ali é uma questão, ali é um pontinho que você tem que trabalhar para você desbloquear a sua intuição. E pode ser que em uma outra live, assim, não, isso aqui eu tô bem, ótimo. Se você tá bem nessa, você não tem essa questão, tá tudo certo. Parte para a próxima live e juntos a gente vai trilhando esse caminho e a gente vai entendendo aonde que estão os bloqueios da nossa intuição para que a gente entre cada vez mais em contato com a gente mesmo e com essa leitura do sentir, né, que é a sua intuição. Então, a gente se vê na próxima live, que é terça-feira, às 10 da manhã. Até lá!